O Gumball é o maior idiota do planeta, e não só ele, o Ricardo, o Darwin, a Nicole, a Anaís não, mas tudo isso seria diferente se ele tivesse escutado um único conselho de Jesus Cristo, e como não escutou, só faz burrice, já virou bandido, agiota, político, já destruiu a cidade, enfim, muita loucura. Podemos até dizer que o maior vilão desse desenho é a própria família Watterson, e tudo isso por um único erro que eles cometem em todos os episódios, mas nunca aprendem. Eu me chamo Thiago e vamos conhecer o maior problema de... Em certo episódio, Gumball e Darwin devem comprar um presente de aniversário para a mãe deles, e eles vão lá numa loja de conveniência de um posto de gasolina, um lugar muito bom para se comprar presente, né? Chegando lá, o posto está sendo assaltado. Então eles perguntam: moço, o que você está fazendo aí? O ladrão fala: não, eu estou pegando dinheiro aqui na caixa registradora para doar para uma instituição de carecas tristes. Então os dois começam a ajudar o assaltante a saquear todo o local. Em um outro episódio, a amiga deles, que é um espírito, um fantasma, está querendo comer, porque ela não pode comer, fantasma não come. Então o Gumball e o Darwin têm uma ideia brilhante: não, a gente vai conceder o nosso corpo para você. Ela possui eles e começa a comer a comida da cidade inteira. Ou quando o Gumball usa um vestido de noiva. Então ele chega na escola e fala pra todo mundo que é uma aluna nova que veio do exterior. E todo mundo acredita, os alunos, os professores, o diretor, todo mundo aceita que é uma estudante nova, só porque ele tá vestido diferente. Ah, também tem aquela vez que eles vestiram roupa de karatê, um kimono, e começaram a lutar lá no meio da escola e todo mundo tava tirando sarro deles, mas eles pensavam que estavam arrasando, todo mundo rindo com eles. Também tem a vez que o Darwin começa a cometer crimes atrás de crimes porque o menino delinquente do colégio começou a manipular ele, tudo por conta de sua inocência. Também me lembrei do episódio em que... Opa, pera lá, aqui tá o problema. Todas as vezes que alguma confusão acontece, isso se deve ao fato de que todos são extremamente inocentes. Todo o universo de Gumball, tudo que gira em torno daquela cidade de Elmore, gira em torno do problema e da maldição da inocência. Gumball observa o mundo ao seu redor, assim como qualquer garoto. Observa esse mundo, tenta interagir, descobrir, decifrar. Ele é a representação de uma criança. As crianças não são mini adultos, elas não devem ser tratadas de forma a minar e acabar com a sua imaginação, com a sua criatividade, com o seu olhar atento ao mundo à sua volta. Os pais que tentam minar e acabar com a criatividade da criança, com suas brincadeiras surreais, com sua imaginação ilimitada, seus mundos de fantasia, acabam por envenenar a sua alma. Não mais ela vai olhar com um olhar atento para o mundo, com um olhar de admiração para o mundo à sua volta. O movimento próprio da filosofia é a admiração. Sócrates, para Teteto, fala que esse é o fundamento da filosofia. E nesse sentido, toda criança saudável, e com isso eu também incluo o Gumball e o Darwin, possuem a primeira etapa do pensamento filosófico, que é essa admiração emocional. Eu olho para o mundo ao meu redor e com a minha emoção eu quero buscar compreendê-lo, quero conhecê-lo cada vez mais. Eu olho para o mundo como algo desconhecido que deve ser revelado. Quando o bebê abre os olhos pela primeira vez, com um olhar atento, ele vai indo de rosto em rosto, de objeto em objeto. É tudo uma novidade para ele, ele quer conhecer. Qual é a brincadeira própria da infância? É o peekaboo, o famoso pique-esconde ou esconde-esconde. Há uma criança escondida e uma outra tentando revelá-la, tentando buscar, descobrir onde essa tá. As crianças sentem essa admiração pelo desconhecido que precisa ser descoberto e por isso que se interessam e gostam tanto de animais, de peixes, de dinossauros. Por isso se interessam tanto por astronomia, jogos, filmes, lutas, esportes. Elas sentem esse anseio por descobrir cada vez mais, por se aventurar neste mundo cheio de possibilidades, com infinitas questões a serem descobertas. Um livro que marcou muitas gerações foi A Ilha do Tesouro. Muitas crianças ficavam horas e horas lendo aquele livro sem parar, pensando nos perigos que descobririam no caminho, pensando no tesouro que teria no final do trajeto. No fundo, toda a história traz essa emoção filosófica do descobrir, do admirar, do contemplar. E quando a criança saudável cresce, ela não abandona esse lado, ela busca aplicá-lo na realidade palpável. Se existe um planeta longínquo, eu quero conhecê-lo, eu quero ir até lá, eu quero descobrir os seus incontáveis mistérios, eu quero estudá-lo.
Por fim, a criança saudável aplica esse conhecimento científico no mundo. Esse é o papel verdadeiramente científico, e é isso que faz um cientista. E Gumball faz isso com maestria. Cada novo episódio é uma nova aventura, uma nova descoberta, é uma nova coisa que está acontecendo. E mesmo que sejam coisas simples, quem imaginaria que fazer uma simples pegadinha com seu pai quase destruiria a casa? Ou que tentar salvar a vida do seu vizinho iria quase destruir o universo? Ninguém imagina, mas é justamente por essa curiosidade, pelo saber que a gente assiste Gumball. Mas um Gumball, existe uma confusão no cerne de todas as histórias, e elas estão ligadas a um único problema, que é a ingenuidade. O filósofo escolástico Santo Tomás de Aquino vai falar que a virtude habita no meio entre dois extremos. Um extremo onde há a falta e o outro onde há o excesso. Nesse sentido, Gumball e a sua família pecam por excesso de inocência. Todos os problemas são causados pela inocência. A criança precisa ser inocente. Jesus Cristo há 2000 anos já nos deixa claro quando diz: deixai com que as criancinhas venham até mim, porque delas é o reino dos céus. E a pureza está relacionada com a inocência. É necessário ser inocente, mas ser inocente não é ser trouxa, não é ser otário, não é ser passado para trás por alguém. O mesmo Senhor Jesus Cristo também diz: eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Percebam, existe um limite entre a inocência, limite já percebido pelos antigos há muitas eras. Tanto é que tem uma pintura de Jesus Cristo chamada Pantocrator, que representa muito bem essa dualidade. Nessa figura vemos Jesus, e a primeira vez que encaramos ela, podemos até ter um estranhamento, porque ela é totalmente assimétrica. Os olhos parecem tortos, mas tudo isso possui uma simbologia. Ao refletirmos os lados, percebemos duas figuras iguais e ao mesmo tempo distintas: Jesus enquanto homem e Jesus enquanto Deus. De um lado, seu olhar é benigno, que mostra sim a sua inocência. É um olhar delicado, calmo, mas não podemos viver somente assim. Caso contrário, viveríamos assim como Gumball, se metendo sempre em encrencas, sendo passados para trás, assaltados, roubados, assassinados, perdendo as nossas propriedades. E do outro lado nós vemos um olhar agressivo, duro, até poderia ser confundido com um olhar maligno. É o olhar da raposa, astuto, questionador, cético. Mas também não podemos viver apenas com esse olhar. Aqueles que o fazem fecham seus corações viram pedras de gelo, não mais admiram o mundo, não mais querem descobrir os segredos a serem revelados pela realidade, não buscam mais a beleza no mundo. Vivem uma filosofia própria de Heidegger, que imagina que a filosofia é feita a partir do tédio, da angústia, da indiferença. Eu olho então para o mundo e não quero mais conhecer, não o vejo como uma eterna novidade. Eu olho para a pedra e eu só vejo pedra mesmo. E você, se você quer ter seu nome aqui no vídeo ou na descrição, se torne membro do canal. A virtude está em misturar os dois olhares, o olhar inocente, o olhar de pomba, e o olhar astuto, o olhar de serpente. Se Gumball tivesse feito isso, na hora que ele olhou uma impressão digital com uma máscara de bandido no rosto, mexendo e pegando dinheiro de uma caixa registradora de uma loja, ele teria pensado: opa, eu acho que esse cara tá fazendo uma maldade. Ele não quer doar para uma ONG de carecas tristes. Também teria compreendido que as crianças não estavam rindo com ele quando ele estava vestido de karateca, mas sim rindo dele, olhando para ele como se fosse uma piada. O Darwin teria notado que ele estava sendo manipulado e não tentaria roubar uma bike ou fazer um monte de malandragem. Ou ambos poderiam ter percebido que ideia ridiculamente ruim é você liberar o seu corpo para um fantasma sair por aí comendo qualquer comida. Tanto é que chegou no ponto do fantasma tá comendo até chinelo com o corpo do Gumball. No fim, todos os problemas são causados por ingenuidade ou inocência. Mas é claro que na história, no desenho, isso é feito para trazer a comédia, para ser engraçado. É isso que os roteiristas querem. Bem, Gumball tem muitos problemas. A sua família é desestruturada, por exemplo, principalmente o seu pai. Mas é um desenho que marcou a infância de uma geração, inclusive a minha. Quando eu era criança, eu adorava ficar assistindo Gumball, porque ele traz justamente essa admiração que devemos ter pelo mundo à nossa volta. E se você quer saber a admiração filosófica que Finn o Humano, de Hora de Aventura, tem,
Enquanto ele acaba com todos os outros filósofos, assiste o vídeo do canal que vai aparecer por aqui. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Que esse homem roubou? Um beijo.